na sua rádio UPV, você tem uma pausa para a meditação. Ouça a ministração da Palavra de Deus. Esta noite, todos os ouvintes e todos os nossos irmãos, com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero já adentrar a esse texto que eu vou ler essa noite. Você que tem a sua Bíblia, você que está no seu lar, você que está no seu trabalho, aonde que você estiver, abra a sua Bíblia e vamos ler um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação. E também já nossos irmãos que estão aí na audiência desse programa, amigos, a família, na audiência, eu estou muito feliz. E essa noite Deus tem uma palavra para o nosso coração. Abra comigo em Gênesis, capítulo de número 6, o versículo de número 5, que diz assim, a palavra do Senhor. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Também abra comigo no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo de número 17, o versículo de número 26, que diz assim: E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Amém? Até aqui. Meus amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, esse texto que eu li vai falar da história que aconteceu há muitos anos atrás. Vai contar a história do homem que achou graça perante os olhos do seu Criador. O nome Noé, o nome que eu citei aqui esta noite, o significado nos diz que é consolo, descanso e repouso. Noé achou consolo, achou descanso na presença de Deus. E o tema dessa mensagem que eu quero essa noite compartilhar com os nossos irmãos, o tema é andar com Deus requer obediência. E Noé era esse homem, era um homem que andava com Deus, era um homem conforme o livro sagrado vai nos relatar, que ele era justo, que ele era íntegro e ele tinha comunhão com o seu Criador. Ele vivia em uma época não muito diferente da nossa, se nós olharmos o contexto da história, se nós olharmos para o livro de Gênesis, vamos ver que aquela civilização de Noé vivia praticando coisas que Deus abominava, que chegou a um certo ponto que Deus resolveu destruir toda a vida que havia sobre a face da terra. Mas Noé achou graça perante os olhos do seu Criador. E Deus resolveu livrar Noé do grande juízo que estava para vir sobre a terra. A Bíblia relata que naquele período que Noé viveu, não chovia sobre a terra. Somente caía um orvalho que molhava as plantas, que molhava o solo, e chuva não ocorria sobre a terra. Mas Deus levanta um homem, olha para a terra e separa Noé e sua família do grande juízo, e Deus coloca na mão desse homem chamado Noé um projeto. O projeto era construir uma grande embarcação, e essa embarcação tinha somente um propósito: livrar Noé e a sua família da destruição que muito em breve viria. E Noé foi obediente à voz do seu Criador e fez conforme tudo que Deus colocou em suas mãos.
Noé começou a construir essa grande embarcação quando ele tinha uma idade de aproximadamente 500 anos. Com 500 anos ele começou a construir o projeto que Deus colocou em suas mãos. Uma coisa que me chama a atenção, que Noé não tinha nenhum conhecimento na questão de engenharia naval. Mas Deus deu sabedoria para Noé, Deus deu conhecimento e ele começou a construir. Noé vivia da agricultura. Noé, como muitos que estão aí vivendo hoje nesse mundo que depende da agricultura, vivia do campo. Mas ele colocou em seu coração, assentou em seu coração a construir essa grande embarcação. E ele começou a construir. Só que ele não somente começou a construir, como também começou a anunciar que Deus iria enviar um grande juízo sobre toda o planeta Terra. Só que aquela civilização, os seus contemporâneos, não deram crédito à sua voz. Não acreditaram no Noé, devido à sua idade, devido que nunca teria chovido sobre a face da terra, e começaram a insultar Noé, dizendo: Noé, para com isso, porque isso não vai acontecer. Nós temos a nossa vida nesse mundo, nós fizemos tudo o que nós queremos e não chove sobre a terra. Tire isso da cabeça, Noé, porque isso nunca vai acontecer. Mas Noé não desistiu daquilo que Deus falou com ele e continuou dando procedimento ao projeto que o Todo-Poderoso colocou em suas mãos. E ele começou a construir ano após ano. Não foi um ano, não foi 2 anos, não foi uma década, não foi 50 anos, foram praticamente mais de 100 anos trabalhando nesse projeto que o Senhor tinha colocado em suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. E ele começou a construir, mas também anunciando para toda aquela civilização que Deus iria destruir a terra devido à maldade que estava sobre o mundo. Se nós olharmos o nosso contexto hoje, no mundo que nós estamos vivendo, meu amado ouvinte e irmão que está nos ouvindo, não é muito diferente no tempo que Noé viveu em nosso meio. Hoje o homem não consegue mais se entender, o pecado tem se multiplicado, a iniquidade tem se multiplicado, é pai contra filho, é filho contra pai, é esposa contra marido, é esposa contra nora, ninguém mais consegue se entender. O que é isso, pregador? Isso são sinais claros da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero te dizer, você que nos ouve esta noite, que o Senhor tem preparado esse momento para eu dizer para você que muito em breve o céu vai se abrir e Jesus vai vir buscar a sua igreja. É promessa e nós estamos esperando esse dia glorioso que há de vir sobre a face da terra. Mas Noé não desistiu. Noé continuou no propósito, continuou obedecendo a voz do seu Criador, continuou anunciando que o dilúvio ia chegar sobre a face da terra, mas só que os seus contemporâneos não deram crédito à sua pregação. Se nós olharmos lá na galeria dos homens da fé, nós vamos ver que Noé foi um homem segundo o coração de Deus. Foi um homem que viveu para Deus e venceu, porque ele obedeceu e viveu somente para Deus. E por ele ter vivido para Deus e ter obedecido à voz de Deus, toda a sua família foi livrada do grande dilúvio. Assim não vai ser com você também que está ouvindo essa palavra. O momento é agora. O momento é agora de você entregar a sua vida para Jesus. O momento é agora de você fazer uma aliança com esse Deus, porque o juízo de Deus está vindo sobre esse mundo. O pecado tem se multiplicado, a iniquidade tem se multiplicado, mas a igreja do Senhor Jesus tem vencido dia após dia. Tem permanecido fiel, triunfante, esperando o dia que a trombeta vai soar, para que eu e vocês possamos estar para todo sempre com o nosso Deus. Ali não haverá mais choro, ali não haverá mais ranger de dente, ali não haverá mais tristeza, ali não haverá mais morte, porque ali é o lugar seguro, ali é o nosso porto seguro, ali é a nossa morada. Ah, Deus Todo-Poderoso e Santo, eu sinto aqui nesse programa a presença do nosso Deus. E Deus está falando contigo. Eu não sei em que cidade você se encontra,
mas o Senhor vai te visitar agora e o Senhor vai te abençoar aonde que você estiver. E o Senhor tem um projeto e tem um plano com a sua vida. O evangelista também, Lucas, relatando ali no texto que eu li, no capítulo do número 17, fala dias anteriores, antes de Jesus ir para a cruz do Calvário. A semana que antecedia a crucificação do nosso Jesus. E então os discípulos perguntaram para o Senhor: quando será o dia da sua vinda, Jesus? Quando será o dia glorioso que o Senhor há de vir buscar a sua igreja? Então Jesus, falando aos seus discípulos e dando instruções a ele, citou Noé. Falou que serão dias semelhantes a Noé. São dias muito semelhantes, dizendo: meus discípulos, no tempo de Noé, eles comiam, eles bebiam, eles davam em casamento, eles praticavam tudo aquilo que o mundo oferecia, mas eles não perceberam que o dilúvio estava chegando, que o juízo de Deus estava se aproximando. E o Senhor Jesus dando instruções, falando que são dias que antecederiam a sua vinda. Então nós podemos ver que os dias que nós estamos vivendo são dias semelhantes aos dias de Noé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí os discípulos, dialogando com Jesus e relataram esse texto para que eu e você hoje possamos relatar, ler esse texto maravilhoso da parte de Deus, aonde que Jesus citou Noé e também citou Ló. Ló vivia em uma civilização também corrompida pelo pecado. E Deus enviou os seus anjos à cidade de Sodoma e Gomorra para destruir. Só que Deus não destruiu a cidade sem antes tirar Ló e a sua família daquela cidade. Sabe por que Deus ainda não destruiu esse mundo? Por causa da sua vida e por causa da minha vida. Aquele que está em Cristo Jesus está em segurança, é seguro, porque Jesus é a nossa fortaleza, Jesus é o nosso escudo, Jesus é aquele que nos guarda, que nos livra, que nos protege e que nos dá vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Noé andava com Deus. Noé era justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé falava com Deus. Quantas pessoas hoje em dia não conseguem mais ouvir a voz de Deus? Por que, pregador? Porque estão tão envolvidas nas coisas que esse mundo oferece que não conseguem ouvir a voz de Deus. Mas aquele que busca a presença, aquele que se dobra, aquele que dobra os seus joelhos, reconhece as suas fraquezas, reconhece as suas limitações, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele alcança a vitória. E Noé falava com Deus, porque ele era justo, porque ele era temente, porque ele era íntegro, ele vivia somente para Deus. E por ele ter essas qualidades, Deus livrou ele do grande dilúvio. Noé recebeu um projeto, como eu já falei aqui, e esse projeto ele botou em prática e fez conforme tudo que Deus colocou em suas mãos. Para quem não sabe, essa arca ela tinha um comprimento, uma largura e uma altura. Essa embarcação tinha aproximadamente 135 metros de comprimento e 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Olha que grande embarcação tinha esta arca. Mas essa arca tinha um propósito. Essa arca tinha tudo o que Deus queria. Era livrar Noé e a sua família do grande juízo de Deus sobre a face da terra. Uma coisa que me chama a atenção na vida de Noé, que Noé pregou, anunciou, mas ninguém se dobrou e ninguém se rendeu ao seu Criador. Há uma coisa que hoje muitos estão pregando, muitos estão anunciando, e quantas pessoas hoje não dão crédito à palavra do Senhor. Mas louvado a Deus por você que está nos ouvindo, louvado a Deus por você que está sendo tocado agora por essa palavra, porque o Senhor Jesus tem um projeto em sua vida, o Senhor Jesus que escolheu para uma grande obra, e para isso que Ele tem falado ao seu coração. Receba essa noite o Senhor Jesus em teu coração. Então a arca ela tinha todas essas medidas e ela foi feita conforme a ordem do nosso Deus. Noé realizou e livrou a sua família do grande juízo. Eu quero te dizer esta noite, meu amado ouvinte da palavra de Deus, coloque a tua família dentro da arca. A arca é a igreja. A arca é o lugar mais seguro para você estar. Não perca tempo com as coisas desse mundo.
tudo vai passar, o céu e a terra vão passar, mas a palavra do nosso Deus não há de passar. Tudo que está relatado de Gênesis, Apocalipse, vai se cumprir. Não perca tempo, entregue a tua vida a Jesus, peça perdão dos teus pecados, aceita Ele como único e suficiente Salvador da tua vida, porque Ele é o teu Salvador, Ele é o meu Salvador. Ele veio a esse mundo, morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue inocente por mim, pecador, e por você. E Ele foi, ressuscitou o terceiro dia, já está ao céu, foi preparar lugar para mim e para você. E muito em breve Jesus voltará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Noé entrou na arca, e quando Noé entrou na arca, Deus fechou a porta por fora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O evangelho do reino tem sido pregado, o evangelho da graça tem alcançado milhares e milhares de vidas. Não perca tempo, você que ouve o evangelho, você que ouve a palavra de Deus. Essa porta da graça tem uma data de validade. Um dia essa porta da graça há de se fechar. E eu quero te perguntar esta noite: como que você está com Deus? Como que está a tua vida com Deus? Se Jesus voltar agora, daqui um minuto, daqui uma hora, você tem certeza na tua morada com o Senhor? Porque o Senhor tem dado tempo, o Senhor tem dado a cada dia oportunidade para mim, para ti, para nós melhorarmos mais e mais na presença de Deus. Não perca, ouvinte da palavra de Deus, não perca a oportunidade de estar servindo a Jesus, de estar louvando o seu santo nome, de estar fazendo a sua obra. O fôlego de vida que eu e você recebemos todos os dias é dádiva de Deus, é bênção do eterno. Agradeça, seja grato a Deus por tudo, seja grato pelo ar que você respira, seja grato a Deus pelo seu trabalho, seja grato a Deus pela sua família, pelos seus familiares, seja grato a Deus pelo seu amigo. Por tudo agradeça a Deus, porque isso é agradável aos olhos do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então foram 40 dias chovendo sobre a face da terra, Deus enviando água de cima e saindo água de baixo. Foram 40 dias aquela civilização contemplando o grande dilúvio sobre a face da terra. E todos aqueles que ouviram Noé, eu fico pensando o desespero daquelas pessoas que estavam ali ao lado de Noé, que estavam ali acompanhando, zombando de Noé. Noé, para com isso, Noé. Tu estás velho, Noé, tu não está bem da cabeça. Noé, para com isso, isso não vai acontecer. Deus não vai fazer isso. Deus não vai destruir a sua criação. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Noé, Deus não vai fazer isso. Mas Noé não desistiu. Noé continuou no seu propósito até que Deus dá uma ordem para Noé, e Noé entra na arca. Foram 100 anos que Deus deu para aquela civilização se arrepender. Mas uma coisa que me deixa, que eu fico pensando, meu Deus, quantas oportunidades aquelas pessoas tiveram, quantas oportunidades eles tiveram para entrar na arca com Noé, mas eles não quiseram, eles preferiram dar mais prazer às coisas do mundo que as coisas de Deus. Eles preferiram mais as coisas do mundo que as coisas do céu. É assim com muitas pessoas que vivem hoje nesse mundo, preferem mais as coisas do mundo que as coisas de Deus. As coisas do mundo vão ficar aqui nesse mundo, mas aquilo que você e eu fazemos para Deus vai ficar para toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a água manteve sobre a terra 150 dias, conforme está relatado lá em Gênesis capítulo 7 e o versículo 24. Noé alcançou a vitória porque foi fiel a Deus. E eu quero te dizer, você que nos ouve essa noite, através dessa rádio, aonde que essa rádio tem adentrado, aí no seu trabalho, aí no seu lar, aí em outros países, não perca tempo. Jesus é a solução para o seu problema. Jesus é o seu descanso. Jesus é o seu repouso. Jesus é o seu consolo. Como foi com Noé? Noé tem esse significado: consolo, descanso e repouso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Noé foi fiel até o final, e por ele ser fiel, Deus deu a vitória a ele. Lições que nós podemos aprender com Noé nesses dias que nós estamos vivendo.
Antes de construir, meu amado amigo, meu amado ouvinte da palavra de Deus, meu amado irmão, antes de construir algo para Deus, o que nós precisamos? Nós precisamos construir algo para nós. E o lugar melhor para nós estarmos construindo é na presença de Deus, é com lágrimas, é dobrando o nosso joelho, é entregando tudo na presença do nosso Deus e confiando somente nele. Entrega tudo aos pés do nosso Senhor, a sua vida entregue e o demais tudo ele fará. Noé foi diferente do que? Dos iguais. Se nós olharmos, hoje não é diferente, meu amado irmão. Nós precisamos ser diferente das pessoas que vivem nesse mundo. O homem de Deus, ele é diferente. O homem de Deus, ele vive diferente. Ele anda diferente. Ele fala diferente. Ele pratica a bondade e o amor. O amor está ao seu coração. Ele faz tudo para Deus. Tudo que ele faz é para agradar a Deus. Mas o homem que não tem Deus, ele pratica as obras da carne. Ele pratica aquilo que entristece o seu Criador. Por isso que nós precisamos ser diferente. E Noé, ele era diferente. Outra coisa, Deus fechou a porta da arca, mas abriu uma janela para Noé. Noé entrou na arca, Deus fechou por fora, mas a janela estava ali. A janela estava ali. Para quê? Para Noé olhar a vitória da parte de Deus. Eu quero te dizer, meu amado irmão, Deus fecha uma porta, mas Deus abre uma janela. Aquela porta que se fechou para você no trabalho, não fique triste, não fique desesperado, porque Deus vai abrir uma janela, e essa janela que Deus abre é de Deus, é uma janela que você vai se alegrar na presença de Deus. Quando o projeto é de Deus, não afunda. A arca não tinha motor, a arca não tinha leme. Quem conduziu a arca foi o próprio Deus. A tua vida, meu irmão, quem está conduzindo é o próprio Deus. Quem está te guiando nesse mundo é o próprio Deus. Viva para Deus. Deixa Deus guiar a sua vida. Deixa Deus conduzir a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu sinto a presença do nosso Deus nessa palavra. Deus tem te conduzido, Deus tem te guardado, Deus tem te livrado no trânsito, no trabalho, aonde você coloca as plantas dos teus pés. Deus é contigo, ouvinte da palavra. Meu amado irmão em Cristo Jesus, segurança é em Deus. Quando nós seguramos na mão de Deus, quando nós se decidimos a servir ao nosso Deus, a nossa segurança está garantida. O céu é a maior certeza. Por isso que é bom servir a Jesus. Por isso que é bom estar envolvido. Por isso que é bom amar as almas. Por isso que é bom fazer evangelismo. Por isso que é bom louvar. Por isso que é bom fazer a obra enquanto é dia. Porque vem a noite que nós não podemos fazer nada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A arca não era bonita, mas funcionava. O que eu aprendo aqui, meus amados irmãos, que a arca não tinha beleza, mas ela funcionava. O que nós precisamos entender? Que temos que funcionar para Deus. A nossa vida tem que ser para Deus. Meus irmãos, muitas vezes você olha para si mesmo, você diz: eu não tenho beleza, eu não tenho nenhuma aparência. Jesus não tinha nem aparência, nem formosura, mas funcionava. E eu quero dizer para você, o que nós precisamos é funcionar na mão de Deus, é fazer a obra de Deus e saber que tudo Ele vai nos recompensar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem guiou a arca foi o próprio Deus. Não foi um motor, não foi um leme, foi o próprio Deus. E que tem guiado a minha vida, sua vida, ouvinte da palavra de Deus, é o próprio Deus. É Ele que tem te segurado em suas mãos. É Ele que tem colocado você em seus braços. É o próprio Deus. Então não desanima, meu irmão, continua, porque muito em breve a trombeta vai soar e nós vamos se encontrar com o nosso Deus. Noé ouviu a voz de Deus 2 vezes e obedeceu. Eu te digo, quantas vezes Deus tem falado ao teu coração? Quantas vezes Deus tem falado contigo, meu irmão? Dê crédito à voz de Deus. O segredo é obedecer à voz de Deus. Quem obedece alcança a vitória. Quem obedece tem garantia de vida eterna. Quem obedece tem morada eterna. E quem obedece não vai passar pela grande tribulação. Quem obedece não será condenado, mas estará ao lado do seu Criador para todo sempre. Louvado seja Deus. Betume por dentro e betume por fora. A arca foi betumada por dentro
e foi betumada por fora. É uma brindagem, eu quero te dizer, você que nos ouve, coloque betume, vai para o joelho, vai para a oração, vai para a consagração. A tua vida tem que ser brindada. Nada pode afetar o teu coração, nada pode afetar a sua vida, porque Deus é contigo, meu irmão. Deus, Ele te ama, Ele derramou o seu sangue por mim e por ti na cruz do Calvário, e Ele manda te dizer, aonde você estiver, que Ele não desistiu de ti, Ele te ama, e Ele quer que você aceite Ele como o único e suficiente Salvador, porque Ele quer fazer morada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cuide primeiro os de dentro, para depois os de fora. Cuide da tua família, como fez Noé. Noé colocou a sua esposa na arca. Noé colocou os seus 3 filhos. Noé colocou as suas 3 noras. Cuide os que estão na tua casa. Ore pelos seus familiares. Ore para Jesus salvar. Ore para o Senhor dar livramento. Ore para o Senhor proteger a sua família. O maior patrimônio que você tem nesse mundo é a tua família. Então zele pela tua família. Ame a tua esposa. Ame os teus filhos. Ame os teus familiares. Nunca esqueça de consagrar por eles. Nunca esqueça de interceder pelos seus familiares, para depois pensar os de fora. As almas estão aí gemendo e chorando, mas primeiro eu te digo, cuide dos teus, aí depois saia e vá pregar o evangelho do reino, o evangelho da graça, esse evangelho que tem o poder de curar, que tem o poder de libertar e que tem o poder de transformar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A arca era o local mais indesejável antes do dilúvio. Se nós olharmos para o contexto, nós vamos ver que Noé ficou mais de 1 ano dentro daquela embarcação com os animais. Pare comigo e pensa, olha o cheiro que tinha dentro daquela grande embarcação. Era indesejável sim, mas era o lugar mais seguro. O lugar mais seguro para eu e você estar é na presença de Deus. Tem prova, tem luta, mas é o lugar mais desejável para nós estarmos. A arca não tinha aparência, a arca era um lugar indesejável para estar com os animais, mas Noé preferiu estar dentro da arca que estar no mundo. Abandone o mundo, abandone o pecado, abandone as paixões da carne. O melhor lugar que eu te digo esta noite, ouvinte da palavra de Deus, é a arca, é a igreja, é estar na presença do nosso Deus. Louvado seja Deus. Foram 370 dias dentro dessa grande embarcação. Aí Deus falou com Noé e Noé saiu de dentro da arca. Noé tinha 601 anos quando ele saiu de dentro dessa grande embarcação. Biblicamente foi no dia 27 do mês de Abib, que é o mês de abril, que Noé saiu dessa grande embarcação, ele, a sua esposa, os seus filhos, as suas noras e todos os animais. Então Noé foi livrado daquela ira que veio sobre o mundo, porque obedeceu a voz de Deus. E você que nos ouve, não perca tempo com esse mundo, não perca tempo com as coisas que esse mundo tem oferecido. Tudo isso é passageiro. Se preocupe com a sua morada, cuide da sua alma, cuide da sua vida com Deus, porque o lugar mais seguro é estar na presença do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquela civilização duvidou de Noé, mas no final Noé cantou o hino da vitória. Eu quero dizer para você que tem pregado, que tem falado de Jesus, que tem anunciado que muito em breve a trombeta vai soar, não fique desanimado, porque esses que têm ouvido e não têm dado crédito à pregação da palavra, aquele dia eles vão se lembrar. Eles vão se lembrar daquele irmãozinho, vão se lembrar daquela irmã que pregou, daquele irmão que anunciou que muito em breve Jesus voltará. E eu quero dizer para você que todos os sinais apontam um dia glorioso sobre a volta do Senhor Jesus. O Senhor está voltando. Falta muito pouco para eu e você se encontrar com Deus. É a última hora da noiva do Cordeiro. O Senhor tem dado um tempo a mais para a sua noiva. O Senhor tem dado um tempo a mais para você que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Então eu te convido esta noite, você que ainda não aceitou Jesus, entregue a tua vida a Cristo. Entregue a sua vida a Cristo, porque no momento que a trombeta soar, se o teu nome estiver escrito no livro da vida, você passará uma eternidade com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Faça como Noé, colocou a sua família dentro da arca, obedeceu a voz de Deus,
pegou o projeto, botou em prática e a sua família foi livrada do grande dilúvio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A vinda do Senhor se aproxima. Está aí o mundo, todos os sinais apontando o dia glorioso. É nação contra nação, é reino contra reino. Há fome, peste em muitos lugares, mas tudo isso são sinais muito claros da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique com essa palavra, meu amado ouvinte da palavra de Deus. Essa noite o Senhor preparou esse momento para eu estar aqui, para dizer para ti, para você que está afastado da presença de Deus, volte para Jesus. Jesus é a sua arca, Jesus é a sua segurança. Se você estiver em Jesus, amado ouvinte, você estará seguro para todo sempre. Aceite a Jesus e confesse Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Louvado seja Deus. E eu já quero aqui agora esse momento estar orando por você. Você que ouviu esta palavra, você que foi tocado por essa mensagem, você que ouviu Deus falar de perto contigo, coloque a mão no teu coração, aonde você estiver. Você que está passando uma prova, você que está enfermo, Senhor Jesus, eu agora quero te apresentar esta noite e vou pedir ao meu Jesus para que o Senhor venha te visitar, que você aí enfermo venha ser curado. Não tem enfermidade que o nosso Jesus não possa fazer. O nosso Jesus ainda cura de AIDS, o nosso Jesus ainda cura de câncer, o nosso Jesus ainda cura de leucemia no sangue, enfermidade nos ossos, qualquer tipo de enfermidade, o nosso Jesus é poderoso para realizar. Eu quero orar esta noite contigo. Você que está na tua casa, que quer aceitar Jesus, mande mensagem aqui para essa rádio, que quer aceitar Jesus. Dobre o teu joelho, você que quer fazer uma aliança com esse Deus, você que estava aí afastado da presença de Deus. Hoje é o dia que o Senhor preparou para você retornar para os caminhos do Senhor. Procure uma igreja, procure uma comunidade para você servir a Jesus. Não fique perdendo tempo com as coisas desse mundo. Nós temos visto os sinais. O nosso planeta Terra tem aquecido. Nós temos visto que regiões que são frias estão cada dia mais frio. Então o que é isso, pregador? Isso aí são sinais claros da vinda do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Agora estarei orando esse momento. São 20 horas e 50 minutos aqui na cidade de Joinville. Aonde você estiver, coloque a mão no teu coração. Aceite a Jesus. Estarei te apresentando a Deus e orando por você enfermo, para que o Senhor possa te curar. Porque eu creio que o meu Jesus ainda faz milagre. Então agora eu quero orar por você. Dobre o teu joelho. Coloque a sua mão sobre o seu coração e ore comigo assim: Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, mais uma vez eu quero te agradecer, meu Deus, por essa oportunidade de eu estar aqui pregando a tua palavra, Senhor, através das redes desse rádio UPV da cidade de Joinville. E eu quero te apresentar todos os nossos ouvintes, todos os nossos irmãos que ouviram essa noite a pregação dessa palavra. Muitos estão retornando para os teus caminhos, muitos estão fazendo uma aliança contigo, muitos estão te aceitando agora este momento, Pai. E eu quero te apresentar estas vidas, ó Pai. E quero te pedir, ó grande Deus, que o Senhor venha escrever o nome deles no livro da vida. Escreve, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, meu Deus. Porque eu sei, Senhor, aquele que estiver, Senhor, escrito no livro da vida, no momento que o Senhor vir buscar a sua noiva, estará para todos sempre com o Senhor. Também aquele teu filho que está enfermo, aquele ouvinte que está passando por provações, eu quero te apresentar agora, Pai, e te pedir na autoridade do teu santo nome. Cura, meu Deus, cura essa enfermidade, Pai. Dá saúde para este ouvinte, dá saúde para esse irmão que ouviu esta mensagem esta noite, que está aí chorando, Pai, que está aí dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim. E eu te apresento essas vidas esta noite, Pai. Cura, grande Deus. Tu és o Deus de ontem, de hoje, eternamente. Eu creio em milagres, ó Pai. Eu sei que o Senhor está curando. Visita estas vidas, ó Pai. Repreende essa enfermidade. Também os casais que ouviram essa noite essa palavra.
repreende o espírito de divórcio, repreende o espírito de separação. Ah, meu Deus e meu Pai, o casamento foi criado com propósito. Ah, Senhor, então oro por essas famílias, eu oro por esses lares, ó Pai. Dá vitória para essas famílias, ó Pai. Realiza o milagre, meu Deus, é que eu te peço essa noite, para a glória do teu nome, em nome do teu Filho amado Jesus, eu te agradeço e te louvo. Amém, amém.